Boruto finalmente voltou do time skip e revelou o visual dos personagens 3 anos depois na história. Mas alguns deles voltaram com um visual, digamos, polêmico. Alguns vieram com o visual pra gente esquecer que é história de ninjas. Afinal, Kishimoto pirou? Ele estragou o design de Boruto? Vamos falar sobre isso agora. Inês Trunks, Peter aqui! O ponto mais esperado da história de Boruto finalmente chegou. Qual é o ponto mais esperado de qualquer anime shonen? Porra, o time skip, né? Engraçado, Boruto mal tinha começado e a gente já criou um hype pensando, pô, quando voltar o time skip vai ser pica. A gente fica pensando isso. Então assim, ao longo desses 6 anos que o Boruto já tá no ar, a gente foi criando hype, criando teoria. Teve até quem criou as próprias visões dos ninjas de Boruto depois do time skip. Isso foi gerando na gente uma expectativa grande do nosso imaginário popular. Quase que um hype que ia se retroalimentando. E aí o time skip chegou, galera. Finalmente chegou. Aí a gente queria ver, lógico, que o nosso hype tava lá em cima, mas não é do jeito que muitos de nós estavam imaginando, concorda? Principalmente em relação ao design dos personagens. Quando você pensa em time skip, você não pensou em poder, tem que pensar em design. Mas ficou ruim, na sua opinião? Deixa o teu like, bora entender tudo isso. O like foi no embalo, né? Vai que você consegue. Metralha esse like, tamo junto, galera. Obrigado. Bom, antes mesmo do primeiro capítulo do pós-time skip ser lançado, os japas foram liberando algumas imagens referentes à nova fase de Boruto, né? Já pra gente ter um spoilerzinho da nova aparência de alguns personagens, tipo a Sarada. Você viu lá, apareceu pra gente alguns visuais, né? E da Sarada, então, pô, porque quando a galera viu a aparência, a nova aparência da Sarada, a internet quebrou e se dividiu. Não sei se você tá sabendo disso, ficou ligado nisso? Quando surgiu a Sarada, pô, o que é isso? O que fizeram com a Sarada? Teve quem amou o visual dela, pô, teve quem odiou. E isso que a gente só tinha visto metade do visual dela. Sabe, você não viu o visual dela inteiro. Ainda assim, foi o suficiente pra quebrar a internet, mas tipo, quebrar. Imagina todos os tipos de discussão relacionado a uma personagem feminina menor de idade, você deve imaginar. E a principal reclamação das pessoas com relação ao visual da Sarada era sobre o cabelo curto. Cabelo curto. Porque a Sarada, quando ela tinha 13 anos de idade, ela já tinha um cabelo curto, ali no ombro mais ou menos. E a expectativa da galera era ver ela deixar o cabelo crescer, concorda? Talvez a expectativa fosse de ver ela numa vibe mais Madara, de cabelão ao vento e tal. Chá, nessa coisa. Mas o visual oficial foi totalmente na contramão, porque ela veio com o cabelinho bem mais curto do que antes, parece que encolheu. Pete, você tá reclamando disso? Eu tô reclamando de cabelinho, rapaz! Eu tenho que pagar meus boletos, eu tô trazendo pra vocês a reclamação dos outros. Para de falar que eu tô reclamando disso. De cabelinho eu vou reclamar o dia que eu perder o meu, ok? Deixa pra vocês reclamarem do cabelinho da Sarada. Então se você procurar qualquer fanart da Sarada, você vai ver que todas essas artes aí, né, a Sarada tem um baita cabelão lá na cintura mesmo. Então a galera hypou com que os fãs estavam criando de fanart. Então realmente existia essa imagem da Sarada com cabelo longo no imaginário popular da galera. Principalmente alimentado pelos desenhistas casca-grossa aí da fanart, né? Quando o visual completo da Sarada saiu lá no primeiro capítulo de Boruto True Blue Vortex, aí a galera pirou de vez. Aí foi tiro de misericórdia. Porque além do cabelo curto, agora o problema era o que eu falei pra vocês, estavam sexualizando a Sarada, ok? Peter está reclamando disso, eu não tô reclamando de nada, rapaz, para com isso. Tô trazendo pra vocês o que o pessoal tava falando, tá? Então assim, quem não gostou do visual novo da Sarada, não gostou mesmo. Ai, o que fizeram com a Sarada? Você entendeu? Já quando o visual do Boruto foi divulgado, praticamente a maioria esmagadora curtiu. Mas se você procurasse bem, você ia achar uma galera bem mais ferrenha, dizendo que esse design novo não faz sentido, que o mangá tinha perdido a essência de ninja. Qualquer mudança de visual, vocês sabem disso, qualquer mudança de visual a galera sempre reclama. Pô, passei por isso várias vezes. Quem é das antigas vai lembrar do Windows 98 pro XP. Puta, mal que tinha gente reclamando. Que fizeram? Estragaram o Windows. Como é que pode? Quando trocaram o narrador desse canal pelo Peter aqui, putz, era todo mundo que absurdo. Porra, quem é esse cara maluco? Ele... Lógico, tem uns gatos pingados que ainda não vão com a minha cara, né? Vai fazer o quê, pô? Tem que aceitar. Ficou caro pagar o narrador, entende? Mas a galera sempre acaba acostumando, é normal. Mas eu não tô aqui nesse vídeo pra cagar a regra não, ok, galera? Se tu não curtiu, show, é a sua opinião e tá tudo certo, de verdade. Você nunca vai chegar junto comigo, assim, fora do vídeo, e me dar uma opinião e falar que absurdo que você tá falando. Não, cara. Eu sou exatamente essa pessoa daqui, eu sou exatamente na sua frente. Pode ser a opinião que você quiser, cara, ok? Que não seja opinião tipo, porra, eu tô a fim de assaltar um banco, né? Porra, aí não, meu irmão, eu falei, vai por mim, não faça isso. O que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é a minha visão, que não é muito boa, né? Mas é a minha visão sobre essa nova pegada no design que o Ikimoto adotou pro Boruto
TBV, né? True Blue Vortex, vamos chamar assim. Uma coisa que a gente tem que botar na mente, galera, é que o Boruto não é um anime de ninjas. Declaração forte, né? Como assim, Pedro? Porra. Você acha que Boruto é ninja, mesmo ninja raiz? Então, se você achou essa declaração forte, se liga nessa que eu vou falar agora. Naruto não é um anime de ninjas. Nunca foi. Os ninjas do antigo Japão eram espiões, eram assassinos que tinham que prezar pela furtividade ali. Eles agiam nas sombras e tudo mais. No Naruto Verso, a gente vê gente invocando sapos gigantes, tacando bola de fogo. Onde que isso é ninja? O visual do pessoal de Boruto, porra, não lembra nada o visual dos ninjas que a gente pensa quando a gente fala a palavra ninja. Quando você pensa na palavra ninja, principalmente que é dos anos 90, né? Ninja americano, quem é que lembra desse filme, né? O cara pegando a flecha aqui. Mas quando a gente pensa em ninja, a gente pensa no cara com aquela roupa mesmo, né? Com o olhinho pra fora, pá, botando aqui sem aquela explosão tal e sumindo. É só você olhar o Naruto, por exemplo. Pô, o menino usa roupa laranja, toda laranja. Qualquer um vê ele se aproximando a 20 metros, no escuro ainda. Tá fosforescente. Ninja é furtividade. É vestir todo de preto e sair na night. Ok? Na night. Pô, então o cara vai sair vestido de vagalume, aceso ainda? Não pode, né? E se é pra não parecer ninja mesmo, porque foi a proposta que começou lá atrás com esse macacão laranjão do Naruto, então vamos fazer isso com estilo. E em questão de estilo, não tem o que dizer. O Boruto tá muito estiloso. O Boruto tá muito mais bonitão do que o Naruto quando ele voltou do time skip. O Naruto, porra, o macacão dele que mudou um pouquinho. Quando a gente vê o anime, a gente quer ver coisas épicas e o visual dos personagens ajuda pra caramba nisso. Né? O visual dos personagens é épico também. Então pega a cena do Boruto chegando em Konoha, pisando na cara do Cold, por exemplo. Essa cena é épica pra caramba, não tem como negar. Mas parte do motivo dela ser tão épica, pelo menos pra mim, é porque o visual do Boruto amplifica a casca-grossice dele. Pô, o visual, saca aquela cicatriz dele, né? Pô, tinha até que ter feito. Se não arrumou a briga, tinha que ter feito de propósito aquela cicatriz, porque ficou maneiro. O visual, eu acho que é um reflexo da personalidade do personagem. E um personagem badass merece e recebe um design badass. É claro que, como se trata de uma ficção, tem muita coisa que faz a gente ter que ligar a suspensão da descrença. Lembrei. Então é óbvio que tem muita coisa, não só em Boruto, mas em toda obra que tem luta, que não faz sentido o personagem usar pra lutar. Uma coisa tipo, como que o Sanji vai lutar se vestindo de mordomo? Aí a gente só para de ligar e curte, porque é legal ver ele chutando bunda de terninho lá, deixa mais épico. É muito mais uma questão de parecer legal do que um realismo prático, entende? Um exemplo disso é o novo design da Sarada, que agora usa um blusão. Com certeza, numa batalha real, na vida real, aquele blusão ia atrapalhar ela. Mas quem liga? É legal aquilo. Tem quem reclama dizendo que o visual tá moderninho, né? Mas assim, pô, Boruto não representa justamente isso. Boruto, o anime, a modernidade. De Naruto pra Boruto, a gente teve um salto na tecnologia. Agora tem videogame, cinema, programas de televisão, pô, tem de tudo lá. E não se engane, a maioria dessas tecnologias já existia em Naruto. Pra você que fala assim, não, mudou tudo, não tinha lá em Naruto. Tinha sim. Pô, tinha micro-ondas, tinha rede elétrica, tinha antena parabólica. Naruto sempre teve tecnologia. Boruto, a única coisa que fez foi evidenciar, foi expandir isso aí. Então a gente fica, caramba, nunca teve. Porra, galera, volta um pouquinho na fita aí, vamos conhecer um pouquinho mais a obra. E a moda também avançou e tá acompanhando os tempos mais atuais. Os caras estão fazendo mais desfile de moda. Lógico, vai avançar só a tecnologia, tem que avançar a moda também. Tem que ter vários ninjas Jacques Leclerc. Se você pegar, por exemplo, o novo visual do Kawaki, ele tá usando um mullet. O corte dele é igualzinho a um mullet, ficou bom demais, cara. Ele tá muito estiloso também. Mas o mullet é justamente algo lá dos anos 90 que voltou a ficar popular hoje em dia. Sobre a Sarada, vamos lá. Eu não acho que o visual dela tá sexualizado. Na verdade, em comparação ao que era antes, tá bem melhor nesse sentido. A Sarada tem 16 anos agora e pra mim, o visual dela tá condizente. Mas a galera tá falando que tá sexualizando só porque tá mostrando o ombro e tá usando short. Tá boa, galera, tá boa. Ou um pouquinho menos, né? Não tem problema, né? Mostrar o ombro. A gente tá morando na época medieval. Eu lembro, rapaz. Na época medieval, se mostrasse o ombro, era queimado de bruxo. Hoje dá, né? Hoje rola. Saca só essa imagem que o editor vai colocar na tela, vai. Não, editor, essa por favor, né? Agora, vamos lá. Isso aí, essa aí. O Ikimoto, ele se inspira muito na moda da vida real na hora de criar os personagens dele. Se você pegar a Eida, por exemplo, você vai encontrar várias possíveis inspirações de modelo pro visual dela. O visual da Sarada é muito parecido com o visual dessa moça aí na imagem. Me diz aí, você achou sexualizado? Mas também não dá pra passar pano pro Ikimoto. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que esse cara é maluco. Eu já falei. Quando a Sarada tinha 12 anos, ele botava ela pra lutar de vestidinho curto, de salto muito alto. Isso não entra no que eu comentei de funcionar porque é legal, porque nem funcionava e nem era legal. O Ikimoto fazia questão de desenhar a Sarada nesse vestidinho aí, ainda botava ela numas poses, porra, que eu nem sei o que eu vou dizer.
Só olhem a capa do volume 3 do mangá de Boruto e tirem suas conclusões. Olha aí. Eu não acho que o visual esteja sexualizado, mas se o Ikemoto não mudou essa bizarrice dele, aí vai ser um problema, meu modo de pensar. Mas, por enquanto, tudo ok. Quer dizer, quase tudo ok. O salto ainda me pega um pouquinho. Pô, salto. Ela usava um salto uma hora ainda antes. Até a Tsunade lutava de salto. Inclusive, quebrou o Suzano do Madara com um golpe de salto alto. Mas a Sarada de salto, sei lá. Peter, você agora virou sommelier de moda de salto? Não, eu não manjo muito disso. Pô, aliás, você menina que tá me vendo aqui, você acha que funcionaria lutar de salto? Eu acho que não, né? Tô só tentando falar alguma coisa. Sobre o cabelo, galera, eu acho curioso porque a galera hypou tanto a Sarada de cabelo longo, mas o Kishimoto já tinha dito o seguinte no databook. Olha a imagem dele aí. No começo eu fiz dela uma garota com cabelos longos, mas eu não achei que fosse muito ninja. Em vez disso, deixei seu cabelo curto. Então assim, a Sarada sempre teve com cabelo curto no imaginário do Kishimoto. Seria legal ela de cabelão? Seria, mas pô, o cabelinho combinou bastante também. Mas eu acho engraçado esse papo dele não achar que cabelo longo é coisa de ninja. Pô, Mei, Jiraiya, Hashirama, Ino, Madara, Shoji, Neji. Isso foi só o que eu lembrei de cabeça agora, mas é aquilo, galera. Quem que liga? É legal isso. Eu, particularmente, gostei do visual dos personagens de verdade. Achei maneiro, achei que ficou diferente do que a gente tá acostumado em anime. Mas Pedro, como diferente de Naruto. Mas é isso, cara. A tendência é essa. É evoluir tudo do que a gente viu em Boruto. Mas mantendo a essência do que a gente viu em Naruto. Mas Pedro já não mantém mais a essência. Mantém sim. A essência ninja ainda tá lá. É um anime ninja? É uma obra ninja? Não é. Mas tem uma essência ninja, entende? Só que com superpoderes. No final das contas, eu acho que o saldo do visual da galera tá bem positivo e ficou bem legal. Tô bem hypado pra ver esse visual da galera em ação, sendo badass pra caramba. Você curtiu ou não curtiu? Comenta aqui embaixo. Opinião honesta, hein? Obrigado de coração. Só que se você puder, complementa esse vídeo com a tua inscrição. Só se eu tocar aqui. Você vai ajudar demais o canal sabendo que você está se inscrevendo através desse vídeo. Se inscreve, toca no sininho também. Você que já está inscrito, toca no sininho. Por quê, Pedro? Porque você vai receber notificação de notícias nerdísticas. E aí você escolhe se quer ver ou não. Tá fazendo isso agora? Ativando a notificação? Aí você dá uma moral gigante, porque você é casca grossa. Valeu, galera! Fui!